Olá, sétimo ano, vamos para a nossa aula 2, onde hoje nós vamos falar sobre frase, oração e período, certo? Bom, para quem quiser acompanhar, está no livro de vocês, volume 1, página 29, certo? É o conteúdo de hoje. Vamos iniciar por frase. Uma dica, quem quiser escrever o esqueminha, pode escrever no caderno, fica bem melhor para estudar, porque ele fica bem estruturado, certo? Vamos lá. Frase. Frase é qualquer enunciado que de forma organizada comunica uma ideia de sentido completo. Por que eu grifei com organizada? Porque se você falar e a pessoa compreender, eu tenho uma frase. Agora, se não for compreendido, eu não tenho uma frase, porque ela precisa ter um sentido completo, certo? Sentido completo, onde a pessoa com quem eu falo consiga entender o que eu estou, a frase, o que eu estou comunicando. Eu coloquei dois exemplos. No primeiro exemplo, eu tenho somente uma palavra, silêncio. Quando eu digo silêncio, todos que estão ali próximos sabem que eu fiz um comando, ou seja, as pessoas compreenderam que o que eu quero na hora é silêncio. Então é uma frase, só tem uma palavra, mas é uma frase, ou seja, tem um sentido completo, as pessoas conseguem compreender o que eu estou dizendo. Certo? No segundo exemplo, a gente vai perceber que não há uma organização. Quando se tem daqui, saia, querem pegar. Então, são apenas palavras que não estão organizadas e a pessoa com quem fala não consegue compreender, certo? Entenderam? Porque é de forma organizada e tem que ter sentido completo. Vamos entender que nós temos duas classificações de frase. Nós temos a frase nominal e nós temos a frase verbal. Olha só, frase nominal. Nominal vem de nome, verbal, a gente já faz a ligaçãozinha, vem de verbo. Atenção, a frase nominal é construída sem verbo. Eu não terei o verbo presente nela. Um exemplo, imenso congestionamento, imenso congestionamento. São duas palavras, nenhuma seria verbo, nenhuma é verbo, correto? Então aqui eu tenho uma frase nominal. Eu tenho sentido completo? Sim. Quando eu digo imenso congestionamento, automaticamente você percebe-se que há um lugar onde está congestionado, pode ser de veículos, do trânsito, enfim. Aqui na frase verbal, ela é construída com verbo. Como eu falei, vamos nos atentar quanto a nominal e verbal. Nominal, nome, verbal, verbo. Construída com verbo a frase verbal. Olha só, eu peguei o mesmo exemplo para mostrar para vocês. Só que eu modifiquei um pouquinho. O congestionamento está imenso. Olha aí, eu usei o mesmo aqui, porém modifiquei e acrescentei o verbo nela, que é o verbo está. O congestionamento está imenso. Por haver um verbo nela, eu tenho uma frase verbal. Vamos lá. E o que é oração? Lembra que falamos da frase verbal? Pois é, a frase verbal que está organizada em torno do verbo, ela é chamada de oração, certo? Então, ela pode estar em torno de um só verbo ou de uma locução verbal. São dois verbos juntos, que nós vamos ver numa próxima aula, certo? Sobre locução verbal. No momento, vamos compreender o que seria a oração. Então, vamos lá. Eu tenho dois exemplos. Primeiro exemplo, eu tenho tudo começou assim.
Então, quando eu digo tudo começou aqui assim, eu tenho que procurar o verbo. E o verbo desta oração é começou, certo? Então, se eu tenho um verbo, eu tenho uma frase verbal. Então, se eu tenho uma frase verbal, eu tenho uma oração que está ligada ao verbo. Eu posso ter mais de uma oração. Neste segundo exemplo aqui, a gente vai observar que, olha só, quem usa capacete não quebra a cabeça. Olha só, vamos tirar os verbos daqui. Usa, quebra. 2 verbos. Se eu tenho 2 verbos, eu tenho 2 orações. E olha outra coisa que tem aqui, a vírgula, separando 2 orações. Porque o número de orações eu vou ter com o número de verbos presente dentro da frase verbal, certo? Então, aqui eu tenho 2 orações. E isso me faz lembrar que, olha só, quando eu tenho uma oração, eu tenho um período, eu posso ter um período simples e eu posso ter um período composto. Olha só, simples, um, composto, mais de um, certo? Como funciona? Vamos lá. No período simples, há somente uma oração, ou seja, uma frase verbal, um verbo, certo? Ele saiu de casa. E o verbo aqui, saiu. Temos o verbo saiu. Ele saiu de casa. Está aqui o verbo, um só. Por isso eu só tenho uma oração. Quando eu tenho um período composto, exatamente como eu mostrei no exemplo, eu tenho que ter pelo menos 2 verbos ou 2 locuções verbais. Vamos lá. Há 2 ou mais orações. Ele saiu de casa e foi ao supermercado. Vamos ver. Ele, ó, aqui o saiu, complemento dessa frase, porque eu utilizei e foi ao supermercado. 2 verbos. Eu tenho aqui, então, 2 orações. A primeira oração, ele saiu de casa, e a segunda, e foi ao supermercado. Então, vamos agora para a nossa atividade, a nossa questão comentada. Então, vamos lá para a nossa questão comentada. Está na página 31 do livro de vocês de português, volume 1, certo? A questão que eu irei comentar agora, de número 15, onde a questão pede para sublinhar os verbos. Por que ele pede? Para essencial para saber se eu vou ter uma frase, uma oração ou um período. Então, sublinhe os verbos quando houver, porque nós sabemos que quando não há verbo, ela é apenas uma frase nominal. E marque um X nas classificações correspondentes, que é frase, oração e período. Vamos lá. A letra A eu não coloquei porque eu já tinha colocado no exemplo, certo? Então é silêncio, aí vocês já vão saber lá como funciona, porque vocês vão dar uma olhadinha lá no exemplo. Eu iniciei da letra B. Vamos lá. Tão assustada a menina. Tão assustada a menina. Aqui eu não tenho nenhum verbo, então eu tenho apenas uma frase nominal, certo? Eu não tenho nenhum verbo, frase apenas. Adoro acampar. Olha só, adoro, verbo, acampar, outro verbo. Então assim, eu tenho uma frase? Eu tenho uma frase. Eu tenho uma frase verbal. Contudo, eu tenho uma oração e assim, na sequência, também tem um período, certo? Também existirá um período. Vamos lá. Olha só, uma só palavra pequenininha, mas que vai me dizer tudo. Cheguei. Tem um enunciado completo? Tem. Então, ela é o quê? Ela é uma frase verbal. Contudo, cheguei é uma oração. Sim, uma oração. Existe o verbo, ele sozinho está fazendo o papel dele de comunicar.
E eu tenho um período simples, porque eu tenho apenas um verbo, certo? Vamos lá, na letra E eu tenho, de novo, adoro. Adoro o quê? Cozinhar para minha família, certo? Tenho aqui 2 verbos. Já tenho também uma frase verbal, que é uma oração, e eu também tenho um período, certo? E para praticar ainda mais, vocês vão continuar a responder. Olha só, eu fiz a 15, então vamos lá, vamos praticar nas páginas 29 a 31 do livro volume 1, certo? Façam as outras questões e bons estudos.